Glória a Deus. Então é assim, irmãos, que Deus faz. Ele cuida da gente nos momentos mais... Por mais que a gente pense assim, nós estamos sozinhos, e agora? O Senhor está ali. E por que me veio esse texto? Porque no momento que nós, enquanto família, recebemos uma criança, né, com algum tipo de deficiência, a gente vem logo à nossa mente, estamos sozinhos. E agora? O que eu vou fazer? Vou para onde? Que direção tomar? Vem um turbilhão de coisas em nossa mente. Mas o mais importante nesse momento é que a gente pare e veja que o Senhor, Ele cuida de nós. E a gente vai estar compartilhando um pouquinho aqui com vocês sobre o que nós passamos, né? Como o pastor falou, eu sou professora, nós morávamos em Salvador, eu trabalhava na época 2 turnos, e quem mora em cidade grande sabe a correria que é. E aí meu sonho era vir embora para o interior, poderia ser qualquer interior. E aí eu comecei a estudar, e aí fiz, né, o processo seletivo do SESC em 2012. E aí passei e vim embora. Só que na época eu passei aqui e Júnior passou no Correio em Salvador. Então eu vim embora com Guilherme e Júnior ficou lá. Só que eu trabalhava um turno em escola regular e o outro turno eu trabalhava com criança autista. Eu já tinha algum tempo trabalhando com criança autista. E a última menina com quem eu trabalhava, ela era autista severa. Eu não poderia deixar de vez. Já existia um vínculo muito forte, né, entre mim, ela e a família. E aí eu me comprometi com a família e não cortar, né, rapidamente esse laço. Me comprometi em atender essa menina em Salvador sábado de manhã e domingo de manhã. E aí toda sexta-feira eu viajava a noite toda, chegava lá, né, ia para a casa da menina, atendia ela a manhã toda, domingo a manhã toda, e domingo de noite eu voltava para Jequié. E aí acabava que também ficava o final de semana com Júnior e Guilherme ficava aqui com minha irmã. E aí, nessas idas e vindas, eu engravidei. E para mim, se vocês dissessem assim, qual era a coisa que tu menos imaginava em tua vida, era eu engravidar novamente. Por quê? Porque assim, eu achei que já tinha passado o tempo, minha vida lá era agitada no momento de ter engravidado de novo. Então não me passava pela mente um outro filho. Eu nunca tinha me preparado para de repente eu ser mãe de novo. Guilherme já tinha 14 anos. Fala. Era isso que quer dizer, Guilherme já estava adolescente. Isso, então não tinha. Mas aí engravidei. E quando eu engravidei, o primeiro momento foi muito... Eu chorei muito. Eu dizia, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Depois de 14 anos, eu nem imaginei nunca ter outro filho. E vem esse filho aqui agora. Então, no primeiro momento, eu realmente chorei muito. Júnior ficava larga de bobagem, é isso mesmo, enfim. Os dias foram se passando. Como eu estava indo todo final de semana para Salvador, eu fiz o pré-natal lá. E as mulheres, né, quando a gente está grávida, a gente fica logo ansiosa pela primeira ultrassom morfológica. Por quê? Porque nessa ultrassom morfológica, a gente consegue ver a questão da formação do bebê, né? Se o bebê se está tudo bem, se está todo formadinho. E aí eu fiz a primeira morfológica, né? Fiz a segunda, e na segunda o médico me dizia assim, olha, se o seu bebê tivesse síndrome de Down, aqui o ossinho do nariz dele ainda não estava formado, o dele está, olha aqui, eu tenho a ultrassom, tem lá a medida do ossinho do nariz, né? A questão o fechamento também da coluna, é depois que acontece o fechamento, o de Dante estava fechado, então está tudo bem com o seu bebê, beleza. Como eu já tinha 41 anos, a médica achou por bem fazer um eco fetal para ver a questão do coração. Viu, olha, tá tudo ótimo. E eu fiz tudo em Salvador, né? Porque se fosse no interior, dizia assim, ah, não, porque foi no interior e tal. Tá tudo ótimo, o coração de seu filho é perfeito, taranã, taranã. Pronto. E a médica é uma amiga nossa, e ela foi professora do filho dela, e ela fez questão de ser a médica, né, do parto de Patrícia. Isso. E aí, na época, eu ia parir e ia ligar. Aí, como ela era minha amiga, ela disse, ó, Pati, o plano é muito burocrático, não sei o quê. Pode deixar que eu ligo, só é me lembrar na hora. Ó, tu vai me ligar. Pronto. Chegou a hora do parto, tive uma gravidez excelente, viajava a noite toda até o 8º mês.
atendi a menina, que já era grandona, tinha 8 anos, eu ainda segurava essa menina com a barriga na boca, trabalhava a semana toda, os 2 turnos, e viajava sexta de noite, chegava lá sábado de manhã, trabalhava com a menina sábado, trabalhava domingo, voltava domingo de noite. Chegava aqui, na segunda, cedinho, estava trabalhando de novo. Então, assim, graças a Deus, foi assim, maravilhosa minha gravidez. Chegou o dia do parto, e quando chegou o dia do parto, a médica fez o parto, tirou Dante, me mostrou, olha, Paty, a cara de Júnior, que ela conhecia Júnior. Pronto, deu para a pediatra fazer as manobras, e eu ainda aberta, ela já lembrou que ia me ligar, ela chega no meu ouvido e diz assim, Paty, eu não estou vendo não, mas a pediatra acha que Dante tem alguns traços de síndrome de Down. E aí, eu te ligo ou não? Pense aí, irmãos, você aberta, na hora do parto, ter que decidir. Eu falei, Fia, independente de qualquer coisa, tu me liga. Pronto. E aí, depois, né, aí fui pro quarto, Dante ficou um pouco lá, depois foi pro quarto também. E aí começou as nossas lutas e vitórias. Né? Eu quero deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente diz assim, a vida da família... que tem uma criança com deficiência, é correria, é sim, irmão, é correria, é desafio, né? A gente, como o irmão falou, muitas vezes nós não somos bem aceitas em determinados lugares, né? Depois eu vou contar só um episódio rapidinho. E aí, tive alta, a gente foi para casa, e aí eu olhava para Dante, eu dizia, mas meu Deus, na minha cabeça... nunca passou que eu teria uma criança com síndrome de Down. Primeiro, que era o que mais descartava nos exames. Mas, como eu já tinha um certo conhecimento de criança, né, especial, para mim estava mais ou menos tranquilo, mas precisava fazer o cariótipo, que foi o que Silze falou, não foi, Júnior? Ela chegou a falar? Não, é um exame. Falou do exame, mas não disse o nome. O cariótipo é um exame que geralmente é colhido nos primeiros dias de vida da criança. É um exame de sangue, né? Não sei se hoje faz na Bahia, mas na época que Dante nasceu, esse material era enviado para São Paulo e era feito esse exame e ficou em média um mês, mais ou menos um mês. E aí, quando chegou, estava lá o cariótipo. O cariótipo é como se fosse assim uma cópia, né, dos nossos cromossomos, e o par de cromossomo 21, ao invés de ter somente 2 cromossomos, tem 3. Como o irmão Jesse falou, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, que no total seriam 46. Isso. Mas no caso da síndrome de Down, o cromossomo 21 vem com 3. Isso. E, inclusive, é por isso que o dia da síndrome de Down é no dia 21 de março. Isso. 21/3. Trissomia do cromossomo 21. Diferente do autismo, a síndrome de Down não tem níveis. É leve, é moderado, é severo? Não. Tanto as pessoas, né, acometidas de autismo como de síndrome de Down, eles têm, vamos dizer assim, um retardo mental. Que essa palavra tão pesada, às vezes a gente tem medo, não quero nem ouvir isso, meu filho tem retardo mental. Isso é fichinha. Né? Quando você começa a ver muitas dificuldades que você tem que dar conta. Só lembrando, né, que antigamente, até a década de 80, as crianças com síndrome de Down eram mantidas escondidas em casa. Né? As famílias tinham vergonha, tinham medo, né, de mostrar as crianças. Então, as crianças viviam isoladas nos seus quartos, na sua casa. Né? Eram também conhecidas como mongoloide, né? E por que esse nome mongoloide? Porque pelo fato deles terem os olhos um pouco rasgadinhos, né? O nariz um pouco achatado, eles se assemelham com pessoas da Mongólia. E aí por isso que vem. Só que quando alguém fala, né? É o mongoloide, é algo mais vindo do preconceito, né? Porque não se sabe nem por que tem esse nome. E aí Dante, mesmo antes do cariótipo chegar em nossa mão, é aí que eu quero assim frisar a importância da família. Nós, irmãos, amamos os nossos filhos, seja o que for. O amor da família para com seu filho é incondicional, se é isso, se é aquilo outro. Nós amamos o nosso filho. Então, assim, a nossa postura enquanto família vai fazer a diferença no desenvolvimento do seu filho em todos os ambientes. Né? Como a irmã falou da questão da aceitação. Essa aceitação, ela primeiro precisa partir do pai e da mãe.
para que a sociedade, para que as pessoas que convivam com você aceitem o seu filho como ele é. E naquele momento, eu tomei a posição de que todo mundo que fosse me visitar, eu não queria que saísse na dúvida, é ou não é? Eu fazia questão de dizer, ele tem síndrome de Down. Mas nem parece, mas tem. E uma coisa também que eu quero que fique bem claro, síndrome de Down não é doença. Autismo não é doença. Não pega, não passa de uma pessoa para outra, como também, como o Jesse também falou, não tem cura. Né? Paty, eu também queria dizer, com relação ao diálogo, né? Eu estou sempre frisando desde o início que é muito importante. Então, mesmo antes dele nascer, ainda na barriga de Paty, a gente já conversava com o Guilherme, né? Que era adolescente na época, e dizia, você sabe que ele, por ser bebê, vai precisar de mais atenção, você já é adolescente, já é maior, você vai nos ajudar a tomar conta dele, né? E teve um fato interessante, que foi Guilherme que escolheu o nome de Dante. Porque na época todo mundo ficava aquela história, né? A barriguinha redonda, vai ser menina, vai ser isso, vai ser... Todo mundo dizia que ia ser menina. E só Guilherme falava, ó, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu sei que vai ser menino. Então, quando viu que era menino, a gente disse, não, então você vai escolher o nome, né? Já que só você acertou. Então, ele que escolheu o nome de Dante e tem sido esse companheiro, né? Ele nos ajuda muito nos cuidados com Dante. E é isso, o diálogo é importante. A gente também, logo na época que Dante nasceu, a gente teve uma visita, né, de um grupo de crianças com síndrome de Down. Então é muito importante isso, que ela levou o filho dela, na época já com 8 anos, conversava e brincava. Então você já tem aquela noção de que não é o fim do mundo uma criança com síndrome de Down. A vida continua. E tem uma criança se desenvolvendo, né? Então, eu quero que meu filho se desenvolva também. E assim, né, como até acho que a irmã também perguntou, tanto a criança, né, com síndrome de Down, como a criança com autismo, quando eles são estimulados desde muito cedo, eles têm tudo para ter uma vida muito normal, né? Eles podem ir à escola, eles podem ter amigos, eles vão crescer, eles vão ter adolescência, eles vão poder estudar, muitos vão conseguir ter uma profissão, né, vão se formar e vão casar. Mas para isso tudo se faz necessário a parceria da família, a busca da família. E aí é o que a gente fala, não é fácil. Dante tem terapia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu trabalho 44 horas. Então, quem é que fica na responsabilidade das terapias? Guilherme e Júnior. Eu já tenho uma disponibilidade maior de horário. Trabalho das 13 às 22. Então, pela manhã eu levo as terapias, revezo com o Guilherme. E a gente vai se ajustando. Agora, antes de continuar, né, se eu tocou nesse ponto, tem um outro ponto que eu queria tocar, né? Que nesse caso, de eu levar para as terapias, estar mais presente, a gente vê muito mais a presença de mulheres, né? No acompanhamento dos filhos. Eu me encontro com James, né, em algumas terapias, algumas outras pessoas. Mas, vamos dizer, 90% são mulheres, né? Muitas são abandonadas quando descobre, né, que a criança tem a síndrome de Down ou uma outra, né, deficiência. E é um caso, é algo que é impensável. Naquele momento em que a mulher mais precisa, né, em que a criança mais precisa, o homem chega e diz, não aceito essa criança, e abandona, né. Eu me lembro de um caso, de um grupo que Paty faz parte, do Bahia Down, que o pai, além de abandonar a casa, ainda levou todo o enxoval da criança. A criança ficou sem uma fralda para usar. Então, o pessoal fez uma doação. E eu não entendo isso. Que ele não aceitasse, mas deixar a criança nua. Né? Então, foi algo que me marcou. Né? Primeiro, essa não aceitação e depois essa falta de apoio. Né? Claro que tem muitos pais que... Né, no meu caso é diferente de Paty, que trabalha o dia todo, não pode estar ali acompanhando. Mas tem muitos pais que abandonam, né, o seu filho, a sua esposa, por conta de um diagnóstico. E eu penso assim, que nós, né, somos escolhidos. Né? Se Deus permitiu, Ele vai te dar tudo. E é isso que tem acontecido conosco. Né? O Senhor tem providenciado, o Senhor tem nos dado, com certeza, muito mais do que a gente imaginava. O Senhor abre portas, né, onde não tem nem parede.
né? E quem conhece Dante, que é mais próximo a gente, para nossa alegria, até o professor dele de natação está aqui. Deus te abençoe, viu, César? Então, assim, para quem está com Dante no dia a dia, vê o desenvolvimento de Dante. É uma criança estimulada, uma criança esperta, uma criança... todo mundo aqui na igreja, a maioria das pessoas não sabe meu nome, não sabe o nome de Júnior, mas sabe o nome de Dante. Eu sabe, é a mãe de Dante, é o pai de Dante, é o irmão de Dante, né? Então, isso para a gente também é muito gratificante. E essa aceitação de Dante, eu tenho certeza que ela veio da nossa aceitação. Né? E logo depois, só voltando um pouquinho, que o nosso tempo também já está acabando, aquele exame lá, que o coração de Dante não tinha nada, também não era verdadeiro. Quando Dante nasceu, descobrimos que Dante tinha CIV e CIA, que é uma comunicação entre o pulmão e o coração, onde a gente é conhecido popularmente como sopro, só que ele tinha 2 ligações e tinha 3, precisava fechar 2. E aí a gente esperou, né, fez medicamento uso de medicação por algum tempo, e quando Dante tinha 3 anos, a gente resolveu, não, a gente vai fazer a cirurgia agora. Né? E aí foi marcada a cirurgia. Na época, a médica disse, ele vai ficar, em média, 3 dias entubado, provavelmente 1 semana na UTI, depois ele vai para o quarto, deve ficar uns 4 dias no quarto, e aí vocês vão estar liberados. E quando Dante fez a cirurgia, para a glória do Senhor Jesus, Dante ficou 30 minutos entubado. Quando eu cheguei para ver, ele já estava, né, querendo acordar. E aí a médica, bora estubar o menino que ele já quer acordar. 30 minutos, quem ia ficar no mínimo 3 dias. Com 1 dia e meio, Dante estava dentro da UTI, correndo para lá e para cá. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, agora recente, fizemos o eco em janeiro. A médica diz a gente sempre a mesma coisa. Só sabe que Dante foi operado do coração quem vê a cirurgia externa. O coração de Dante hoje é perfeito. Glória a Deus. Então é assim, irmãos, que Deus faz. Ele cuida da gente nos momentos mais... Por mais que a gente pense assim, nós estamos sozinhos, e agora o Senhor está ali. E eu me lembro, né, Dante hoje tem 8 anos, tem 5 anos da cirurgia, que eu e Júnior, a mãe de Júnior e uma vizinha nossa, estava sentado na porta do centro cirúrgico, e de hora em hora ia Júnior lá, e aí a médica dizia, está assim, assim, assim. Creiam vocês, irmãos, que tanto eu como o Júnior, nós estávamos como nós estamos aqui agora. Nós estávamos tranquilos, porque sabíamos que Deus estava no controle. E se Ele quisesse levar Dante, amém. Se Ele também permitiu que estivesse vivo para a glória do Senhor, amém. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Que a gente nunca esqueça disso. Você, familiar, se você tem alguém na sua família com algum tipo de deficiência, vista a camisa. Creia nessa criança, nesse adolescente, creia nesse adulto. Veja que ele tem condição, sim, de aprender, de ter uma vida digna, né? Como o James falou, os nossos filhos, eles têm os mesmos direitos que qualquer criança. E aí eu quero contar rapidinho. Dante tinha 1 ano e meio e eu estava no açaí, né? E Dante estava sentadinho na cadeira, e aí eu comprando as coisas, e aí chegou uma menininha. Porque assim, criança não tem preconceito não, viu? Quem tem preconceito é adulto. E o adulto é quem vai ensinar a criança, quando está maior, a ter preconceito. E aí chegou uma criança para brincar com Dante. E aí vem uma mãe, chega de junto e disse, filho, deixa ele aí, ele é doentinho. Irmãos, na hora me subiu um fogo dos pés à cabeça. E eu digo, Jesus amado, tem misericórdia. E hoje, né, eu deixei passar, não procurei confusão. Mas como sou professora, eu tenho... vamos dizer assim, a oportunidade de, no primeiro dia de aula, e esse ano eu sou professora de Dante, só que tem uma professora auxiliar que ajuda ele. E no primeiro dia de aula esse ano, os meus alunos olharam para Dante e perguntaram, por que ele é assim? E aí pronto, essa deixa eu já dou uma aula. E acabou. Os meninos, eu tenho 24 alunos, são apaixonados por Dante. Então, assim, esse cuidado, essa forma de enxergar o outro, de ver a capacidade do outro, mesmo que ele precise de um tempo maior, mas quando ele é apoiado, ele vai conseguir. E aí a gente sabe algo assim que é muito real em nosso meio. A criança não aprende quando o adulto não sabe ensinar. E aí a gente tira a responsabilidade dele e joga para nós.
Isso serve para qualquer deficiência, né? O autismo hoje, ele está tão comum em nosso meio, mas a gente não quer sair do nosso lugar de conforto. A gente só quer dizer que o menino é assim, o menino é assado, o menino é isso, o menino é aquilo. E o que é que eu posso fazer por ele? Então, assim, levem consigo isso. Deus cuida de nós. E a criança não aprende porque nós não sabemos ensinar. Quer falar mais alguma coisa, gente? Para finalizar, com o que eu já venho falando desde o início, claro que tem gente que não quer saber, claro que tem pais que querem esconder, não querem falar sobre, mas eu continuo falando, o diálogo é o mais importante. Então, sempre que alguém vem, principalmente crianças, né, que têm essa liberdade de vir falar, eu respondo com o maior prazer, porque, tirando a dúvida das pessoas, elas vão saber como lidar melhor, né, com o meu filho, vão saber o que fazer. Muita gente tem interesse em ajudar, mas não sabe nem o que fazer. Então, o diálogo de ambas as partes é sempre o mais importante. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã maravilhosa.